Aleluias. É um privilégio mais uma vez estarmos aqui juntos, reunidos na congregação dos santos, para juntos compartilharmos a palavra do Senhor Jesus. Amém? E hoje é um culto especial, costumo dizer, né? Assim como o presbítero Júlio sempre fala que hoje é um dia mais do que especial. Especial porque nós estamos na casa do Senhor, celebrando a nossa vida, e mais especial ainda porque hoje é o culto de Santa Ceia, e logo mais estaremos participando do corpo e do sangue de Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Mas sem demoras, sem perca de tempo, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o Evangelho de João, capítulo de número 13. João 13. Vamos ler a partir do verso 1 em diante. Creio que é bem conhecido já essa passagem. Trata sobre o lava-pés realizado por Jesus. Obrigado, diaconisa. Deus abençoe. Todos encontraram? Quem foi encontrando vai dando glória a Deus. Quem não encontrou, misericórdia, ABD, todo domingo às 9 horas. Amém. Aleluias. Todos encontraram? Mantenha sua Bíblia aberta, vamos ler. João 13, a partir do verso 1, diz o seguinte: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Versículo de número 4. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Versículo 7, respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Amém? Louvado seja Deus. O livro de João, particularmente, eu gosto muito desse evangelho de João. Nós sabemos que é o evangelho de Jesus, tem suas peculiaridades, suas particularidades, o evangelho de João. Diferentemente dos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, o livro de João, ele tem uma pequena diferença, digamos assim. O evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, se nós formos parar para analisar esses 3 livros, esses 3 primeiros evangelhos, eles costumam dizer o que Jesus fez para depois falar quem Jesus era. E diferentemente o livro de João, o evangelho de João, ele apresenta primeiramente Deus para depois falar o que Deus fez, os milagres que Jesus fez. E no capítulo de número 1, no verso 1, o evangelista João, ele já vai falando, apresentando Jesus aos seus ouvintes, o seu público, que era tanto judeus como gregos. E vocês também já conhecem, é muito conhecido que o João já começa o seu evangelho falando que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.
E tudo que se fez foi por intermédio do verbo, e esse verbo era Jesus. Essa palavra era Jesus, então ele começa a apresentar aos seus ouvintes. Eu já ministrei sobre o Evangelho de João nesse capítulo, e o que os judeus pensavam sobre Deus, sobre Cristo, era a palavra de Deus, que não pode ser separado do próprio Deus, mas a visão dos gregos era que existia uma força superior, que existia algo superior a nós, e eles chamavam isso de logos, chamava de verbo. Só que João, ele apresenta já Jesus para esses dois públicos de uma forma espetacular, de uma forma muito peculiar. E aí ele fala que Jesus, ele começa a apresentar Jesus, que Jesus era a vida dos homens, e essa vida dos homens era a própria luz, e essa luz resplandecia, só que alguns não compreenderam essa luz. E no capítulo de número 1 ainda de João, lá no versículo 14, o evangelista João, o apóstolo, ele fala que Jesus não era só a vida, não só a luz, mas ele se fez carne e habitou no meio de nós. Ele tabernaculou, ou seja, ele armou sua tenda, ele habitou no meio de nós, ou seja, Jesus se destituiu de toda a sua glória, se fez homem e veio morar entre nós. E ele, com toda a sua glória, se deixou ser conhecido, com a sua glória cheio de graça e cheio da verdade. Então João já começa a apresentar Jesus, quem Jesus era, para depois falar o que Jesus fez. E no decorrer do seu evangelho nós vemos o apóstolo apresentando Jesus. E no capítulo de número 13 até 16, João, ele descreve o discurso de despedida de Jesus. Jesus já estava caminhando para ser crucificado. E aí Jesus quer passar as suas últimas instruções para os seus discípulos, porque ele já sabia que havia chegado a sua hora. Assim como lemos no versículo 1 do capítulo 13 de João. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, aqueles escolhidos. Isso aqui também fala um pouco da eleição. Jesus já tinha escolhido os seus e Jesus amou-os até o fim, a palavra diz. No versículo de número 2, e acabada a ceia, eles estavam ceando com os 12 discípulos, Jesus, inclusive Judas Iscariotes, que o havia de trair. Jesus, sabendo, no versículo 3, que o Pai tinha depositado toda a autoridade nas suas mãos, e ele sabia já de todas as coisas, porque ele é o próprio Deus, e ele sabia de onde ele tinha saído. Jesus sabia de onde ele veio, quem ele era e para onde ele ia. E aí eu te faço uma pergunta: você sabe de onde você veio, sabe quem você é e sabe para onde você vai? Fica uma reflexão para vocês. Seguindo, no versículo de número 4, levantou-se da ceia, Jesus estava ceando com seus 12 discípulos. Chegou um certo momento que ele levantou-se daquela mesa, posta com a Santa Ceia. Jesus tira suas vestes, ou seu manto, ou a sua capa, dependendo da tradução da sua Bíblia. A Bíblia diz que ele tirou as suas vestes, aquele manto que ele estava, pegou uma toalha, colocou sobre a sua cintura, ou então cingiu-se com aquela toalha. Depois Jesus pegou uma bacia, encheu de água, colocou perto dos discípulos e começou a lavar os pés de todos os seus discípulos. A Bíblia não fala qual foi o primeiro e nem qual foi o último, mas quando ele chega em Pedro, nós sabemos como era o caráter de Pedro. Ele era meio impetuoso. E aí quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, ele retrucou Jesus: mas Senhor, você vai lavar os meus pés? E Jesus responde: Pedro, o que eu faço agora, você não entende, mas você entenderá depois. E o interessante é que Jesus,
Jesus sempre falava de coisas espirituais, Jesus sempre falava de coisas celestiais, só que os discípulos sempre entendiam coisas terrenas. Os discípulos andaram 3 anos com Jesus, e nós sabemos que o ministério de Jesus foram 3 anos por causa do livro de João, porque ele cita Jesus participando de 3 Páscoas. Então, os estudiosos fazem esse tempo por causa do livro de João. E aí, nessa última Páscoa, Jesus quer lavar os pés dos seus discípulos. E aí Pedro fala, não, Jesus, você não vai lavar não. E Jesus responde, Pedro, se eu não lavar os seus pés, tu não tens parte comigo. E nós sabemos da história que Pedro já se empolga, não, Jesus, então lava as mãos, lava a minha cabeça, me dá logo um banho. Só que o interessante que Jesus sempre falava de coisas espirituais, coisas divinas, e os discípulos sempre entendiam de forma errada, ou às vezes nem entendiam o que Jesus estava falando. Por exemplo, em Mateus 19, 28, quando Jesus fala que quando o Filho do Homem vier, haverá 12 tronos, e aqueles discípulos iam se aceitar nesses 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E os discípulos achavam que Jesus estava falando de coisas terrenas, achavam que Jesus ia destituir aquele império romano, ia se assentar no trono, ia fazer todos eles governadores, políticos bem-sucedidos, mas não, Jesus estava falando de coisas espirituais, e eles estavam achando que eram coisas terrenas. E você vai ver por todo o ministério de Jesus falando, ensinando os discípulos coisas espirituais, e eles sempre entendendo coisas terrenas. As parábolas também afirmam isso. Jesus sempre usava as coisas cotidianas do dia a dia para dar um ensino a respeito de algo espiritual, do reino de Deus. Só que os discípulos só pensavam nas coisas na esfera terrena. E aí Jesus, quando foi lavar os pés de Pedro, ele retrucou, ele quase que não deixa. E aí, esse ato de lava-pés tem 2 significados, no qual nós vamos tratar. O primeiro significado de lava-pés que Jesus realizou nos seus discípulos, o primeiro deles vamos dizer que foi um ato literal, mas não ritual, vocês vão entender no decorrer da mensagem. E o outro significado de lava-pés é um ato espiritual. Então, quero tratar hoje esses 2 pontos do significado de lava-pés que Jesus fez com seus discípulos. O primeiro ato, o ato literal, mas não ritual, representa um ato de humildade, era um ato de amor que Jesus tinha pelos seus discípulos, era um ato de cuidado de uns para com os outros. E esse ato, como nós lemos aqui que Jesus, ele tirou suas vestes, ele pegou aquela toalha, ele começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com aquela toalha. Esse ato, na cultura judaica, isso era feito por um servo. Quando um anfitrião, um sacerdote, um escriba, seja quem fosse, chamasse alguém para ir à sua casa, quando aquela pessoa chegava, como um ato de honra, o servo daquele anfitrião, ele ia lá e lavava os pés daquela pessoa, daquele convidado. Porque vocês sabem, antigamente, a mesa era no chão. Não é como a nossa mesa hoje, que nós sentamos na cadeira. Antigamente a mesa era bem baixa e as pessoas comiam naquela mesa sentado no chão, com os pés assim. E um sentava ao redor do outro naquela mesa e os pés ficavam quase na cabeça do outro. E naquele tempo não existia Nike, não existia Mizuno, nem Scarpan, né? Eram aquelas sandálias abertas e como não era asfaltado,
no caminhar deles, os pés se sujavam. Então, quando eles iam almoçar, quando iam fazer alguma refeição, eles sentavam do lado e era costume lavar os pés. Porque, já pensou você for comer e ver o pé do seu irmão todo rachado, todo sujo? Você não ia querer nem comer, fala, misericórdia, já pensou? Então, eles lavavam, era um costume da época, era um costume judaico. E aquele ato de lavar os pés era um ato também de honra. Em Lucas 7:36, vocês conhecem a história daquela mulher pecadora, que quando aquele fariseu chama Jesus para ir na casa dele fazer uma refeição, aquele fariseu, no primeiro momento, todos achavam que ele tinha chamado Jesus para honrar Jesus, mas não, ele tinha chamado Jesus para confrontar Jesus, para humilhar Jesus. E desde quando Jesus entrou naquela casa daquele fariseu, ele não fez nada, ele não honrou Jesus, ele não lavou os pés de Jesus, ele não deu o ósculo santo, ele não ungiu a cabeça de Jesus. E a Bíblia fala que aquela mulher pecadora, quando viu Jesus, ela começou a ungir os pés de Jesus, começou a chorar e lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, e enxugar os pés de Jesus com os cabelos. Era um ato de honra que aquele fariseu tinha que fazer para Jesus, mas ele não fez. Então, lavar os pés era um ato de honra, era feito por um servo. E Jesus, mais adiante você vai ver no versículo 16, no versículo 17, que Jesus fala para os seus discípulos que o servo não é maior do que o seu senhor, e nem um mensageiro é maior daquele que o enviou. Jesus queria ensinar para os discípulos o primeiro ato literal do qual eu falei, ele queria ensinar, era a humildade, porque eles sabiam que Jesus era o mestre e senhor deles, mas mesmo assim Jesus se destituiu de toda a sua glória, se fez homem, e a Bíblia fala que Jesus não veio para servir, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E Jesus é humilde e manso de coração. Então ele quis ensinar aos discípulos esse primeiro ato, esse primeiro simbolismo de lava-pés, era para ensinar os discípulos a humildade. E será que nós temos agido com humildade na nossa igreja, com os nossos irmãos? O interessante é que em 2016, não sei se vocês se recordam, o Papa, eu acho que ele não foi muito feliz, ele quis imitar Jesus nesse ato de lava-pés. Em 2016, o Papa Francisco, esse Papa atual, ele lavou os pés de 12 refugiados, dentre eles de várias nações, de várias etnias, dentre eles homens e mulheres, tinham hindus, tinham muçulmanos, tinham vários tipos de refugiados. E o Papa, ele beijou os pés desses 12 refugiados e lavou os pés deles, em ato igual a de Jesus. Mas por isso que eu falei que esse ato literal não é um ato ritual, não é ritualístico. O exemplo que Jesus quis dar foi de humildade. Eu já participei, já fui em igrejas que os pastores já lavaram os nossos pés. Eu não estou aqui falando mal, mas nem julgando ninguém, mas eu quero que vocês entendam que aqui, o que Jesus quis demonstrar para os discípulos foi o ato de humildade, não foi um ato ritualístico que tem que se fazer. O Papa até hoje faz, todo ano ele faz esse ato, mas se tornou ritual. Não, Jesus quer ensinar a humildade, Jesus quis ensinar a humildade para cada um de nós, porque o próprio Jesus é humilde. O segundo exemplo, que é o exemplo espiritual, que Jesus quis mostrar para os discípulos, o ato de lava-pés, o significado espiritual, representa um ato de purificação, no qual é realizado somente por Jesus Cristo. Quando pela fé, igreja, nós acreditamos na obra que Cristo realizou na cruz, a obra que Cristo realizou na cruz, ou seja, a sua crucificação, a sua morte, a sua ressurreição, nós, pela fé, nós acreditamos nessa obra salvífica de Jesus, nós somos regenerados, nós somos justificados e nós somos recebidos como filhos. Isso foi matéria de escola bíblica, a última, quem veio perdeu.
sobre justificação e adoção. Então, quando nós acreditamos na obra salvífica de Jesus na cruz, nós somos regenerados, nós nos transformamos em outra pessoa, deixamos todas as coisas passadas, nos tornamos uma nova criatura, nós somos justificados. Justificados é quando nós, com a nossa injustiça, os nossos pecados, Deus nos olha com outros olhos como justos, não porque nós merecemos, mas por causa da obra de Cristo na cruz. Então nós somos justificados, e quando nós somos justificados, nós somos adotados como filhos de Deus. E quando nós somos adotados como filhos de Deus, nós nos tornamos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8,17, o apóstolo Paulo diz isso. Então nós vamos receber a herança da salvação com todos os seus benefícios, a partir do momento quando nós acreditamos na obra de Jesus, que foi feita na cruz, nós somos regenerados, justificados, somos adotados como filhos, e desta forma, esse processo nos torna puros, nos torna santos, nos torna separados. E o Ivan já falou aqui, no início da abertura do culto, sobre a santificação posicional. Nós sabemos que são 3 etapas da nossa santificação. A santificação posicional, a progressiva e a santificação definitiva. Outros estudiosos dizem que é a santificação passada, a presente e a futura. A santificação posicional ou passada é quando nós acreditamos em Cristo, na obra que Cristo realizou na cruz. A partir daquele momento nós somos santos, nós somos purificados. Mas existe a santificação progressiva, ou então a santificação presente. Essa sim, nós temos, junto com o Espírito Santo de Deus, nós temos uma responsabilidade. A santificação, como nós já sabemos, já foi bem falado, explicado nessa igreja, que a santificação é obra do Espírito Santo de Deus, não é pelas nossas obras, não é o quanto que você ora, que você jejua, que você vai se tornar santo. Não, porque senão você estaria diminuindo a obra do Espírito Santo de Deus, a obra que Cristo fez na cruz. Mas, contudo, todavia, nós temos uma parcela de responsabilidade na nossa santificação. E essa responsabilidade é nós ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus e obedecer, e andar segundo a vontade de Deus. E esse ato de lavar pés de Jesus, nós podemos compreender isso, porque Jesus estava ali aos pés de Pedro, querendo lavar os pés de Pedro, e Pedro foi quem tomou a decisão. Ele poderia muito bem falar: não, Jesus, você não vai lavar meu pé e pronto, meus pés e pronto. Mas não, ele teve uma parcela de responsabilidade. Ele deixou Jesus lavar os seus pés. Em Apocalipse, se eu não me engano, 13:20, fala que Jesus está à porta batendo. Se você ouvir a voz de Jesus, abrir a porta, ele vai entrar, cear com você e você com ele. Ou seja, o ato de abrir a porta é a responsabilidade no qual nós temos. Assim como Pedro teve a responsabilidade de deixar Jesus lavar os pés dele. Jesus queria purificar Pedro. E Jesus quer purificar a nossa vida hoje. Jesus quer lavar os seus pés hoje. Aqui onde nós lemos, no capítulo 13, Jesus fala que nem todos estavam limpos. Mas aqueles que estavam limpos precisavam lavar somente os pés. Porque quando você está caminhando, está na caminhada de fé, quando você já aceitou a Cristo, seu corpo está purificado, seu corpo está limpo. Mas os nossos pés, a nossa caminhada de fé vai se sujar. Porque a santificação definitiva ou futura, nós vamos conseguir só quando nós estivermos lá na glória, que vai ser uma santificação completa. Mas enquanto nós estivermos aqui, nosso corpo sim está limpo, mas nossos pés vão sujar por causa dos nossos pecados. Nós ainda não estamos perfeitos.
E aí, na nossa caminhada, vai sujando os nossos pés. E eu te pergunto, seus pés estão sujos por causa de quê? Será por causa da sua mentira? Por causa do seu adultério, do seu vício? Por que que os seus pés estão sujos? Por causa dos seus maus pensamentos? A nossa responsabilidade é deixar o Espírito Santo de Deus nos limpar, nos purificar. Jesus fez aquele ato nos seus discípulos. Hoje quem tem a responsabilidade de limpar os nossos pés é o Espírito Santo de Deus. Não adianta, irmãos, nós vamos sim, nosso corpo está limpo, mas nossa caminhada, nós vamos sujar os nossos pés, porque nós somos desobedientes, nós somos imperfeitos, nós pecamos, nós temos pensamentos ruins, mas isso é a santificação progressiva. Nós temos que dar vazão para o Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus te incomodar, mas não adianta só ele te incomodar, você tem a responsabilidade de deixar o Espírito Santo de Deus fazer a obra na sua vida, dia após dia. Essa limpeza, esse ato de Jesus, o primeiro ato, era de ensinar aos discípulos a humildade. Esse segundo ato é um ato de purificação, na qual nós devemos, sim, deixar que o Espírito Santo de Deus faça essa obra nas nossas vidas. Quando você peca, seu coração não dá uma doidinha, de vez em quando você faz uma coisa errada, né? Fala, oh meu Deus, eu menti aqui sem querer, meu pai, perdoa. Quando você está sentindo isso, é bom. Quando o Espírito Santo de Deus toca no seu coração e você sabe que está fazendo algo errado, é sinal do que o seu corpo está limpo, mas você sujou seus pés e o Espírito Santo vai limpar. O problema é quando você está todo sujo e você não sente o Espírito Santo falar, ou então você já não dá mais ouvidos à voz do Espírito Santo, aí é problema. Porque quem está sujo, igreja, não está nem aí. Quando você está todo sujo, você não está nem aí quando somente seu pé vai sujar. Se você já está todo sujo, o que você faz? Ah, já estou sujo mesmo, meu pé não tem nada a ver. Mas quando o seu corpo é limpo e você suja seu pé, quando você toma um banho na sua casa, quando você vai sair, tá chovendo, você molha o pé, quando você volta para casa, o que você faz? Vai lá e lava pelo menos os pés. Quando você não toma um banho por completo. É ou não é? Porque aqueles que têm um corpo limpo, aqueles que acreditam em Jesus, aqueles que seguem o caminho da santidade, da santificação, não tem como, nossos pés vão se sujar sim. Mas a nossa responsabilidade é deixar esse pecado para poder alcançar a graça de Deus. Para nós continuarmos sendo limpos até a volta de Jesus. Mas aquele que está com o corpo todo sujo, meu irmão, peça misericórdia para Deus e acredite nessa obra salvífica de Jesus fez na cruz por mim e por você. Nossa caminhada de fé, nossos pés sujam pelos nossos pecados diários, pelos nossos maus pensamentos, pela nossa desobediência. Mas Jesus quer lavar sim os nossos pés, e se for preciso hoje, deixe Ele lavar o seu corpo todo, para você poder cear na mesa do Senhor, com seu corpo todo limpo. Deixe esse pecado para lá, limpe seus pés, igreja, em nome do Senhor Jesus. Porque o Santo Espírito de Deus, o Espírito da verdade, nós temos que ouvir a voz do Espírito da verdade todo santo dia. Essa é a nossa responsabilidade. Em Apocalipse 22:11, o pastor até falou na sexta-feira, diz o seguinte: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Nós somos separados, nós somos escolhidos de Deus. Então, santifique-se, ouça a voz do Espírito Santo de Deus e deixa Ele te limpar. Obedeça a voz do Espírito Santo de Deus, mas para nós obedecermos a voz do Espírito Santo de Deus, nós sim precisamos ter comunhão com Deus, nós precisamos estudar a palavra de Deus, nós precisamos saber qual é a vontade de Deus, nós temos que ter intimidade com Ele, porque como é que você vai saber o que o Espírito Santo quer, o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que é pecado, o que não é? Então nós temos que estudar a Bíblia, nós temos que nos santificar sim, porque os escolhidos, aqueles que são separados por Deus, fazem essas coisas.
Não são elas que vai te santificar, mas quem é santo, quem é separado, faz essas coisas. Procura agradar o seu irmão, procura andar com humildade, procura ajudar o seu irmão. O ato de lava-pés de Jesus foi um ato simbólico que representa tanto a purificação quanto o serviço humilde de uns para com os outros. Esse ato não significa um ato ritualístico, como eu disse, não é para ficar lavando os pés, é para andar com humildade, é para você amoldar o seu caráter com o caráter de Cristo. Aprendemos que através do sacrifício de Cristo na cruz, tornamos-nos purificados dos nossos pecados, separados por Deus. É a nossa santidade posicional. Contudo, em relação à nossa santidade progressiva, nós temos sim a responsabilidade de ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer aos preceitos da palavra de Deus. Cristo e o Espírito Santo de Deus está disposto a lavar os seus pés hoje. E a pergunta que eu te faço é: você vai deixar o Espírito Santo limpar os seus pés hoje para você cear com o corpo limpo, ou você ainda vai andar com seus pés sujos? A decisão é sua. Ou você deixa o Espírito Santo de Deus agir na sua vida e você toma a responsabilidade e deixar esse Deus maravilhoso, esse Deus soberano, te limpar, te purificar, para que nós possamos nos aperfeiçoar cada dia mais e mais na presença do Senhor Jesus e participar com alegria, com inteireza de coração da mesa do Senhor, não só da mesa do Senhor, mas do reino de Deus. Irmãos, nós vamos nos sujar, infelizmente, os nossos pés vão sujar pelos nossos pecados, porque a Bíblia fala que aquele que não tem pecado é mentiroso. Então, nessa santificação progressiva, o nome já diz, nós temos que progredir em santidade, nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus nos guiar, nos conduzir, nós temos que andar segundo o Espírito Santo e não segundo os desejos da nossa carne, porque a santidade passada, a santidade posicional, nós já tomamos essa decisão, nós já olhamos para a cruz e nós acreditamos que Cristo nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos a responsabilidade, sim, é a obra do Espírito Santo, mas caminhe com Cristo, santifique-se, busca ter intimidade com Jesus, com a palavra, porque o ato de lava-pés, nós temos que ter a oportunidade, porque vai chegar o momento que não vai dar mais tempo do Espírito Santo de Deus lavar os seus pés. E a Bíblia fala que sem santificação ninguém verá a Deus. Então é nossa responsabilidade deixar o Espírito Santo de Deus fazer uma obra nas nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus. Essa palavra foi rápida e simples para nós darmos continuidade no nosso culto de hoje. Eu quero convidar toda a igreja a se colocar de pé, em o nome do Senhor Jesus.